Vereador Ivo, Jefferson Moraes, pelo tempo de 10 minutos, vereador Jefferson Moraes. Aliás, Ivo Evangelista. Depois, vereador Jefferson, depois também. Então, você vai, minha crise? Muitos. Deixo o meu abraço, aprendi muitas coisas boas com alguns veteranos aí. Sofri preconceito. Ontem mesmo, ao chegar, um colega não, a gente discutiu ali. Obrigado, presidente. Senhor presidente, boa tarde a Vossa Excelência, aos vereadores, à população aqui presente. Senhor presidente, pegando dessa deixa do vereador Ivo em relação à renúncia do deputado Tiririca, que está no segundo mandato, completando agora 9 anos, 7 anos de mandato, a gente precisa ver também um pouco das avaliações. A gente não sabe, é claro, daqui, quais os reais motivos, né, que o motivaram lá. Porém, a gente vê uma figura que é um artista, que ganhou o público nacional enquanto artista, que fez 2 campanhas utilizando-se do artista, que conseguiu ser o deputado mais votado e que terminou depois isso na primeira votação. Na segunda votação também igualmente ficou muito claro de que o partido político dele utilizou muito do potencial eleitoral por conta dessa dinâmica da proporcionalidade que a gente tem, em que você, rompendo a barreira do quociente eleitoral, você termina conseguindo levar mais alguns, e nessa o deputado Tiririca se elegeu e ainda garantiu um coeficiente suficiente para eleger, se não me engano, mais 2 deputados, e isso muito cômodo para o partido. O que talvez tenha faltado, o que falta também em muitos deputados, e que às vezes falta também entre a gente, como vereadores, é a gente utilizar positivamente esse potencial eleitoral, porque o camarada que é o mais votado em um cenário complicado como é uma eleição de deputado federal, ele precisa estar rodeado, vereador Jefferson, de equipes técnicas, como a gente falava mais cedo, da sua assessoria, das pessoas que estão em volta e da consistência dos seus projetos, para usar a força que representa o que ele teve de votação. Então, continuou. Não tenho como fazer uma avaliação qualitativa do mandato dele, porque eu não acompanhei, mas deixou-se apagar dentro do cenário dos 513 deputados, que a gente sabe da quantidade de cacique que tem ali, né, dos donos dos partidos também, deixou ser utilizado, manipulado, e não trouxe para si, inclusive, tinha tudo na mão para poder fazer uma campanha nacional em defesa dos artistas, dos circenses, como em algumas vezes eu vi algumas propostas dele para defender o circense, né, que é um segmento altamente desprestigiado hoje em dia. A gente vê acabando a cada dia com os circos mais simples. Eu sei que na minha infância e pré-adolescência, o quanto a gente ficava contente, morava no Banco do Pedro, e quando chegava o circo, né, a lona, por mais simples que fosse, ou o parque, era como se a gente estivesse na Disneylândia pra gente, né, do Banco do Pedro. Era um momento, era uma semana, 15 dias altamente de alegria, de contentamento, aquela coisa toda. Então, infelizmente,
eu não posso dizer que sinto muito, né, por essa perda, porque primeiro não conheço o motivo, segundo acho que não soube utilizar o potencial que poderia para pautar para dentro do partido e para dentro do Congresso, inclusive convocando a população brasileira e principalmente o artista. E a gente viu, por exemplo, todos os ataques aos artistas, à cultura no Brasil, e eu não lembro de ter visto um pronunciamento firme daquele artista em relação a todos os problemas. Mas enfim, eu gostaria de contestar somente na fala do vereador que antecedeu, no sentido dos investimentos, que nós tivemos sim um crescimento considerável nos investimentos direcionados para o SUAS, para a assistência social no geral, durante o governo do PT. O governo Lula e o governo Dilma não foi à toa que tirou mais de 30 milhões de brasileiros da linha da pobreza, que a gente fez com que tivesse muito mais crianças nas escolas, nas creches, que fez ter muito mais acesso. Então, nós tivemos um crescimento considerável de investimento nessas áreas, e não só investimento de dinheiro, mas também um investimento de potencial. Foi no governo do PT com Lula e Dilma que a gente viu as conferências sendo respeitadas, porque antes era feita a conferência que não tinha jeito, a conferência da saúde, da educação, algumas que por força de lei tinha que cumprir. Mas com os governos do PT, Lula, Dilma, e isso ampliou na Bahia com Wagner, Rui, as conferências passaram a acontecer da juventude, e de lá das conferências da juventude, resultamos em projetos importantes como o ProUni, ampliação do FIES, como as escolas particulares tendo possibilidade de receber aluno de baixa renda com os financiamentos, e que reduziu o valor do financiamento em 50%, isso fruto das conferências da juventude, assim como as conferências de promoção da igualdade racial. Diga-se de passagem, o estado da Bahia é o único estado da federação de que tem uma secretaria de promoção de política para a promoção da igualdade racial, com o governo do PT de Wagner e agora com Rui. Então a gente viu nos governos do PT investimentos financeiros e políticos em todas essas áreas, né? Agora, a gente viu em menos de 2 anos do governo Temer já cortar em 96% o orçamento da assistência social, do Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família, do FIES, Ciência Sem Fronteira. Até o governo do PT com Dilma e Lula, eram 20 mil brasileiros no Ciência Sem Fronteiras, vereador Eri. Hoje reduziu para 5 mil, de 20 mil para 5 mil. Então, em todos esses segmentos, a gente viu um problema grande. E a questão da tabela do SUS, que de fato eu sou militante e participei como membro titular, suplente do Conselho de Saúde aqui da cidade. E se a gente for fazer uma avaliação muito pragmática, por que será que a tabela do SUS nesse tempo todo nunca foi reajustada há 20 anos? E de fato é uma vergonha o valor que se paga em alguns procedimentos, né, que o médico termina para ganhar algum valor melhor, ter que fazer atendimento em lote. E nem olha muitas vezes para o paciente. O paciente senta, malmente sentou, está assistindo o quê? Está sentado, toma aqui a receita, tchau. Vai fazer os exames primeiro. Você não ausculta mais o paciente, não faz uma anamnese do paciente, você não sabe quem é o paciente, de onde vem, o mínimo de histórico do paciente, que é só em você ter 5 minutos de conversa e tentar compreender de onde é que vem esse paciente, do estresse que ele pode estar tendo em casa por algum problema, já vai conseguir perceber que o problema de diabetes dele que está alterada não é meramente uma questão de metabolismo, de patologia, é uma questão psicossocial também. Então, a gente perdeu, mas por que será que a gente perdeu isso? Porque a indústria farmacêutica, a indústria da medicina industrial é muito forte e não tem interesse em deixar o SUS ser na amplitude, o potencial que ele é, porque ele ganha muito mais no consultório particular. E eu digo isso com tranquilidade, eu já fiz uma declaração, depoimento aqui em outra sessão, de um tratamento que eu faço e que custa
R$500 a medicação que eu tomo, feita por um médico cientista, e que uma medicação que é para o mesmo problema, que é feito pela indústria farmacêutica, o SUS paga R$20 mil. R$20 mil a cada 2 meses. Eu pago 500, e que a Anvisa não permitiu, porque os reumatologistas não reconhecem a eficácia do medicamento, e não deixou fazer a produção e o registro, porque a escala produtiva da indústria farmacêutica. Então são muitas coisas que a gente precisa ter o conhecimento do pano de fundo, entender o pano de fundo, para compreender o que é que está por trás dessa conjuntura, e aí a gente poder fazer uma defesa pontual, enfim, para fazer com que a nossa população tenha garantia de mais acesso. Então, senhor presidente, é isso que eu quero nessa tarde, como grande expediente, registrar aqui a presença da mestre Lainha, Janete Lainha, que é a atual presidente do Conselho de Cultura. E aí, Janete, a gente precisa, inclusive, urgentemente, fazer aquele debate que eu já sinalizei do sistema de cultura. A gente já tem um fundo de cultura, o Conselho de Cultura. Inclusive, eu coloquei como proposta, na questão da renovação do convênio da Embasa, que nós estamos aqui em discussão, suspendemos o projeto aqui na casa para debater, e coloquei como proposta de que da arrecadação líquida da Embasa aqui na cidade de Ilhéus, 1% seja distribuído na cidade, com 0,5% para a cultura e 0,5% para o combate, para a promoção, para o combate ao racismo. Então, acho que são dessas maneiras que a gente vai ajudar a contribuir, que a cultura precisa ter dinheiro para poder fazer o seu trabalho de expansão, de valorização, e que também é geração de emprego e renda, além do fortalecimento da cidade, como Ilhéus, que é uma cidade com potencial turístico. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos e a todas. Ok, vereador Macrise. Também quero aqui registrar a presença da Janete, do administrador lá do Ilhéus 2, Ney do Peixe. Também registrar a presença do administrador do condomínio Moradas do Porto, o Alex. Vereador Antônio Matos, pelo tempo de 10 minutos. Mais uma vez, saúdo a todos com uma boa tarde, senhor presidente. Estava ouvindo o colega que nos antecede aqui e fiquei lembrando quando ainda criança, e muito me alegrava quando um circo chegava ali na comunidade. E diante do tema que já foi colocado pelos companheiros aqui, verdadeiramente o deputado federal, ele está perdendo uma grande oportunidade de manter vivo essa tradição, essa ação tão importante como é a questão do circo, sendo ele um homem ligado a essa área, a esse segmento, por ele não sustentar esta bandeira. Eu, como criança, jubilava muito a cada momento que tinha notícia que um circo estava chegando ali na comunidade. Queremos também trazer à memória que no último dia 3 foi o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência Física, internacionalmente reconhecido. E no dia de ontem estive visitando a sala dos alunos de Braille, que funciona ali na Biblioteca Municipal de Ilhéus, e queremos assim até conclamar com os colegas, temos um projeto nessa área para atender as pessoas com a deficiência visual, e que Ilhéus precisa dar uma atenção melhor para esse deficiente visual. Aquela sala que ali funciona, observamos o espaço físico entanto inadequado, devido ser pessoas que têm a sua deficiência visual, e eles não têm nenhuma proteção do sol que à tarde invade aquela sala, e eles ficam ali tanto a mercê
do calor do sol, como do calor que está naquele ambiente. Embora tenha ali a professora Jussara, muito dedicada com os seus alunos, e ali nós tivemos a oportunidade, conversando com alguns daqueles alunos, e o interesse deles em buscar o conhecimento, de aprender, de receber este conhecimento, de poder se desenvolver através do Braille, através do conhecimento do Braille. E eu acredito que se houver a motivação, muitas pessoas serão atraídos e estaremos fazendo a nossa parcela como inclusão social. Precisa verdadeiramente que o município de Ilhéus abra suas portas para que possa acolher as pessoas com deficiência visual, para que haja verdadeiramente a inclusão social dessa classe, dessa fatia da nossa sociedade. Queremos também informar que do dia 13 ao dia 16 deste mês, teremos aqui na cidade de Ilhéus a primeira semana da cultura evangélica, que vai funcionar ali no teatro. Teremos apresentações durante todas as noites, das 18 às 21 horas. Teremos vários palestrantes tratando desse tema da cultura evangélica, né? Da cultura dos evangélicos, um tema muito importante. Queremos parabenizar a vida do presidente da MEI, pastor Gustavo, por esta iniciativa, juntamente com os pastores da associação, que pertence àquela associação, a MEI, né? Parabenizá-lo por este ato, por esta iniciativa, principalmente que estamos vivenciando nesse segundo domingo, o dia da Bíblia, né? Dia da Bíblia, a palavra de Deus, que precisa ser anunciado, precisa ser proclamado, precisa ser reverenciado e precisa ser verdadeiramente cultuada. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, durante essa semana da cultura evangélica, será ministrados várias palestras, trazendo o conhecimento da palavra do Senhor. Então, isso é muito importante para a nossa sociedade, para o nosso povo tão carente da palavra do Senhor. E também queremos informar que no próximo dia 12, teremos aqui, na sessão do dia 12, a presença da doutora Sandra Magali, ao qual nos trará um tema muito importante, que é o apadrinhamento afetivo. Já tentamos fazer aqui uma sessão especial, mas não foi possível na época, mas no próximo dia 12 está confirmado a presença da doutora Sandra nesta sessão especial, por tempo regimental, trazendo um tema de relevância, de importância muito grande para a nossa sociedade, um resgate, aquilo que no passado se vivenciava de uma forma natural, mas que hoje a nossa sociedade não vivencia, e o apadrinhamento afetivo é um fator muito importante, porque temos hoje crianças e adolescentes dentro dos nossos abrigos, onde eles não têm nenhuma expectativa de uma adoção. Já o gráfico, a estatística mostra que hoje existe mais pessoas buscando adoção do que crianças e adolescentes dentro dos abrigos. Mas quando se trata do perfil dessas pessoas que serão adotadas, geralmente o quadro se inverte, porque a partir dos 8 anos de idade, o índice é muito baixo daquelas pessoas que buscam adotar. Então, essas pessoas, crianças e adolescentes, a partir dos 8 anos de idade, eles não têm perspectiva de adoção. E esse projeto, o apadrinhamento afetivo, resgata algo que naturalmente existia no passado. Eu lembro que quando eu era criança, né, na nossa comunidade, era muito comum os nossos pais buscar um padrinho para os seus filhos, né? Via alguém ali e colocava como um padrinho. E esse padrinho tinha o cuidado de quê? Sempre tratando um presente, né? Sempre levar para passear. E criava aquele vínculo. E às vezes o pai ou a mãe daquela criança faltava, quem ficava tomando conta daquela criança era o padrinho. Padrinho, porque já criou aquele vínculo. Então, quero parabenizar a nossa juíza por essa iniciativa. Ela está resgatando essa identidade para as crianças e adolescentes que já não têm mais expectativa de sair do abrigo, que vão chegar aos 18 anos confinados dentro daqueles abrigos ali, mas através desse projeto vai gerar vínculo com essas pessoas, né, que posteriormente, quem sabe, eles podem ser adotados, ou quando chegar a sua idade de sair, eles têm uma família de referência a qual possa assim os conduzir durante toda a sociedade. Essa é a nossa fala, queremos assim agradecer a oportunidade. Ok, recebemos aqui o comunicado do vereador Fabrício.